Olá pessoal, dando continuidade à série de tutoriais, hoje nós vamos abordar a questão dos sobrenomes e nomes que estão grafados em russo. A finalidade de saber isso é o seguinte, nas áreas de dominação russa, a partir de 1868, os registros eram obrigatoriamente feitos em russo. E como a grande maioria dos nossos ancestrais dessa área começou a chegar em 1890, isso significa que os registros de nascimento dos filhos e os registros de casamento dos pais vão estar em russo. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar saber como o nosso sobrenome e os nomes dos nossos ancestrais aparecem escritos em russo, porque quando formos pesquisar nas bases de dados, nós vamos ter que identificar aonde está o registro dos nossos ancestrais. Então vamos começar primeiro como os nomes aparecem escritos em russo. A gente vem aqui nesse site, que foi desenvolvido pelo Raul Michalski, porque estava dando problema nos arquivos lá do Yahoo. O Raul criou aqui a gentileza de criar esse site aqui no Google. Aqui está o link. Vamos rolar aqui a página e vir aqui em outros arquivos, que vai nos levar para esta aba. E aqui nós vamos ver ou baixar este arquivo. Está escrito em lituano, porque foi um lituano que teve esta enorme gentileza de nos brindar com um catálogo de nomes escritos em polonês ou em russo. Uma vez aberto este catálogo, nós vamos chegar aqui. Vamos ver os nomes. Esta primeira coluna está escrito em polonês e aqui o equivalente em russo. Estão em ordem alfabética e primeiro estão os nomes masculinos e depois os nomes femininos. Para quem não está no grupo Yahoo e está no Facebook, nós vamos achar aqui. Você vai no grupo polonês no Yahoo, procura arquivos, e em arquivos você vai rolar até achar este arquivo aqui, como identificar nomes e sobrenomes manuscritos. Você pode visualizar ou pode baixar. É o mesmo conteúdo que está aqui. Certo? Bom, então aqui a gente tem a condição de descobrir como o nome é escrito em russo. Agora vamos procurar como a gente acha o sobrenome em russo. Eu venho aqui no site da Geneteca, vou escolher uma dessas duas províncias, ou Mazowiecki ou Łódź, porque são as que têm maior quantidade de registros, então fica mais fácil achar aqui como se escreve o sobrenome. Vou escolher esta aqui, Łódź. Vou escolher o sobrenome Topolski. Pode estar escrito em maiúscula ou em minúscula, tanto faz. E aqui vou selecionar o ano de 1868, quando os registros começaram a ser em russo, e escolho uma data qualquer posterior. Coloquei aqui, por exemplo, 10 anos, que é para pegar uma pesquisa bem abrangente. Clico aqui. Vai me retornar aqui uma série de nomes. Só me interessam os que estiverem a imagem escaneada. Tá? Então aqui eu escolhi, por exemplo, o registro da Apolônia, que é o registro número 125, no ano 1871, e essa informação está me dizendo que o pai dela é o Karol Topolski e a Juliana Scheffler, nesta igreja aqui em Łódź. Clico aqui na palavra scan, venho aqui procurar em que bloco está o 125, está aqui. Abriu aqui o 123, então eu clico aqui para diminuir a tela
e carrego lá para o outro lado para achar onde está o 125. Está aqui. Então está aqui Karol Topolski em polonês, e nessa linha anterior Karol Topolski em russo. Como eu sei que o pai era Karol, isso significa que ele é o declarante. Quando o pai é o declarante, a gente sabe que ele vai aparecer entre a terceira e quarta linha e sempre após esta palavra aqui. Então, mesmo que eu não tivesse aqui escrito em polonês, eu sei que é o nome que vai estar depois desse aqui. Não sei o que significa a palavra. Depois disso aqui vai estar escrito nome e sobrenome. Essa grafia aqui, essa caligrafia está razoável para ver o que é Topolski. Nem sempre vai estar assim. Às vezes está extremamente pior e às vezes está extremamente melhor. Então, se você quiser ter ideias de outras grafias, outras caligrafias que mostrem melhor como está Topolski, é só voltar lá no site da Geneteca e escolher qualquer um dessas imagens que tiver scan e olhar como está Topolski ou Topolska. Lembrem que aqui, por exemplo, aqui vai estar lá no começo, né? Mas aqui, por exemplo, esse aqui é um Kubiak, que é filho de um Topolski. Então aqui vai estar, não vai estar lá no começo, no nome. Vamos ver aqui. Esse aqui não tem. Deixa eu ver um outro aqui que tem. Aqui, por exemplo. Topolska é o sobrenome da mãe. Então, em vez de estar lá no começo, vamos ver aqui. Registro número 63. Registro número 63. É a mãe que é Topolski, né? Então aqui, ó, o Kubiak, que era o sobrenome do pai, o nome dele, e aqui, ó, Kubiak. E a mãe tá aqui, ó, Mariana Topolska, declinada, obviamente. Então, estas são as duas. Sim, aqui o alfabeto polonês, que é conveniente explicar alguma coisa aqui. 3 coisas. Esta é a ordem do alfabeto russo, que não é a mesma do alfabeto polonês. Então, quando você estiver olhando o índice, veja o seguinte, por exemplo, depois deste B, de Bielinski, por exemplo, vai estar o Wrubel, ou Volman, com W. Alguns padres, em vez de obedecer à ordem alfabética russa, obedeciam à ordem alfabética polonesa, que é a língua latina, que é igual ao nosso. Nesta hipótese, os sobrenomes que começarem com V, com W, não vão estar depois do B, e sim lá depois da letra U. Então, quem estiver procurando sobrenome com W, se atente a essa particularidade de procurar tanto depois da letra B, quanto depois da letra U. Outra particularidade, vamos aumentar aqui a imagem para ver. Aqui, sobrenomes poloneses começando com Ja, como por exemplo Jankowski. O Ja é representado por essa letra aqui em russo. Isso significa que ele vai estar colocado lá no fim do alfabeto. É um J para nós, mas para eles está lá no fim do alfabeto. Acontece que, do mesmo jeito que aconteceu com a letra B, o padre eventualmente pode ter posicionado isso aí antes da letra K. Então, também, pessoas procurando com sobrenome começando com o IA, procurem tanto lá no fim do índice, quanto no índice antes da letra K. O que vale para o IA não vale para o JA ou JE. O JE, ó, vai estar aqui. E o JA vai estar antes do K. Outra letra que merece especial atenção é o F.
o F não está depois do E. O F está aqui, ó. É representado por esse símbolo aqui. Manuscrito ele começa assim. Parece um P com um círculo de cada lado. Então sobrenomes, vamos por lá, Frankowski, né? Não vai estar depois do E. Você vai procurar ele lá depois do Y, antes do X, que são grafados dessa forma aqui, certo? Pode ocorrer também, eu nunca vi, mas pode ocorrer também que o padre resolveu se contrariar à ordem imperial russa e pegou o sobrenome com F e colocou aqui depois dos sobrenomes começados com E. Ok? Então essas são as considerações que você tem que levar em conta quando estiver procurando pelo sobrenome nos índices. Ok? Eu acho que isso é suficiente para que vocês possam descobrir como os seus nomes, os nomes de seus ancestrais e os sobrenomes de seus ancestrais aparecem quando grafados em russo. Boa sorte nas buscas.